Bom dia, segunda-feira, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é o dia 6 dos nossos 14 dias de comunicação intencional e cá estamos para olhar para um assunto que toda empresária precisa aprender a falar, não é? Para vendas. Nós vamos começar o dia 6 olhando para o segredo que vai te ajudar a vender mais através da sua comunicação. E desse segredo eu entendo, afinal foi ele que fez o meu trabalho expandir, foi ele que me fez chegar aonde eu cheguei. Então vai chegando, bom dia. Se você tá caindo pela primeira vez nessa live e não sabe o que nós estamos fazendo aqui, eu estou fazendo 14 dias de comunicação intencional, onde eu estou trazendo estratégias para você ter uma comunicação que te aproxime mais dos teus resultados, do teu desejo, sem se perder de você. Quantas e quantas vezes a gente quer ter um resultado, mas achamos que precisamos nos adequar, nos perder de nós mesmos para esse resultado chegar, e isso não é verdade. É possível termos uma comunicação sistêmica que nos ajude a ser intencional e nos leve para os resultados que nós estamos buscando. Então, hoje é o dia 6 dos 14 dias de comunicação intencional. E se você quiser ver os outros dias, acompanhar, maratonar, são sempre lives de 40 minutos em média, onde eu trago uma ação prática para você aplicar na sua comunicação e ter resultados todos os dias. Ontem nós falamos sobre o peso do silêncio na comunicação feminina, já que ontem era Dia da Mulher. Falamos sobre comunicação e dinheiro. Já falamos sobre as 5 frases que você precisa tirar do seu vocabulário se quiser prosperar. E também falamos dos erros que você comete na sua comunicação. Eba, bom dia, bem-vindo. Que bom te ver por aqui, Val. Hoje nós vamos falar sobre um segredo na comunicação que faz as vendas ampliarem. Como que você tem acesso a esse segredo, Dani? Pois desde 2019 eu fiz uma verdadeira revolução na minha vida profissional e essa revolução foi possível a partir da minha comunicação. Então eu decidi ter uma comunicação intencional, principalmente aqui na internet, e foi através dessa comunicação intencional que eu aumentei os meus clientes. Para vocês terem uma ideia, esse segredo que eu vou falar hoje para vocês me trouxe, nos últimos 3 anos, um faturamento de R$1,5 milhão. Então, através desse faturamento que eu consegui expandir, que eu consegui ter clientes não só no Brasil como fora dele. E muitas vezes a gente olha para a venda e pensa, mas é chato vender. Mas é ruim vender, mas é difícil vender. E eu preciso dizer para você que eu era essa pessoa. E é muito doido, porque eu tenho um pai vendedor, não é? O meu pai, você fica 15 minutos conversando com ele e ele te vende alguma coisa. Então, ele tem isso muito forte. E eu neguei essa força de venda deles por muito tempo. Por quê? Muitas vezes, quando a gente tem um representante, alguém na família, que age de um jeito que lá na nossa infância nos causou dor. Então, por exemplo, o fato do meu pai ser vendedor fazia ele viajar muito. Fazia com que ele não estivesse presente para mim. Para vocês terem uma ideia, quando eu era criança, eu tinha febre quando meu pai viajava. Então, e aí é importante a gente entender o mecanismo do nosso cérebro. Porque talvez você vai dizer, Dani, mas isso era coisa de criança. Você é uma mulher de 41 anos, empresária, você não tinha mais que estar se preocupando, né, com a relação de vendas que você tinha com seu pai quando você era criança. Pois é, mas o nosso cérebro não funciona assim. Tudo que o nosso cérebro absorve até os 7 anos e com mais força ainda até os 14 anos, ele registra como verdade absoluta. Então, imagina que a sua cabeça é uma Barça. Quem é da época da Barça aqui? Eu sou da época da Barça, gente. Não tinha internet ainda não. Eu fui ter internet na adolescência, né? Mas você fazia pesquisa na Barça, você ia na biblioteca e fazia pesquisa. Não sei se mais alguém é dessa época. E a nossa cabeça, gente, é como uma grande Barça. Então ela tem enciclopédias e ela vai guardando referenciais dos assuntos. E ela guarda os referenciais que mais têm peso emocional. Então,
como é que você não esquece de uma coisa? Quando essa coisa está misturada a uma emoção. Então, vamos lá. Eu tinha minha Barça na minha cabeça sobre vendas. Qual foi a primeira informação que o meu cérebro registrou sobre vendas quando eu ainda era criança? E a gente tá falando aí, eu devia ter 7 para 8 anos nessa época. Associada a uma emoção que era medo. O meu cérebro registrou que por o meu pai ser um vendedor, eu ia ficar sem o meu pai. E eu tinha medo dele não voltar. Olha só. Regina também é da época da Barça, tamo junto, Regina. E aí eu te faço essa pergunta para começar a segunda-feira, para eu poder te contar qual é esse segredo que vai mudar a tua relação com as vendas. Qual é a primeira memória que você tem sobre vendas? Quando você pensa em alguém da sua família vendendo algo, ou você tendo um contato com alguém que vendia, qual é a primeira memória que vem? Porque a minha primeira memória é essa. Do meu pai chegando em casa, ele mudou de função na empresa e a frase era: a partir de agora eu sou vendedor na empresa e por isso eu vou viajar e eu só volto no final de semana. Olha só o impacto. Para uma criança de 7, 8 anos, o entendimento é: quem vende, abandona. Quem vende, deixa os filhos sozinhos. E o cérebro registrou. Junto com essa primeira emoção base, eu fui recebendo várias outras informações, né? Então, eu achava que quem era vendedor era chato. E aí veio uma época que eu vivi na minha adolescência, não sei quem mais lembra aí, do quer pagar quanto? Quem é que lembra do vendedor da Casas Bahia, do quer pagar quanto? Eu lembro que ali parece que na minha cabeça foi instaurado o quanto vender era desagradável, o quanto vender era ser chato, era incomodar a outra pessoa. E vocês percebem que a gente vai criando uma enciclopédia completa daquele assunto na nossa cabeça, como uma crença, como uma verdade absoluta. Então, quem vende fica longe da família, traz medo. Quem vende é chato, é desagradável, né? O cara das Casas Bahia, nossa, eu lembro que passava aquele comercial e todo mundo na minha casa falava: nossa, olha que chato, nossa, que desagradável isso, né? E eu fui entendendo: ai, nossa, como é horrível vender, como é horrível vender. E aí o que acontece com essa que vos fala? Aos 19 anos, eu preciso ter a minha primeira empresa. Eu trabalhava na época com teatro, atendia muitas empresas no corporativo, então desde muito cedo fazia treinamentos, espetáculos para as empresas e eu precisava ter uma empresa. Só que, olha como a minha empresa funcionava. A gente só trabalhava por indicação. A gente esperava as pessoas nos quererem. O meu bloqueio e a minha crença com vendas era tão grande, era tão profunda, que eu passei anos naquela sociedade, naquela empresa, seguindo aquele raciocínio. Depois eu casei com meu marido, ele assumiu comigo essa empresa e a gente seguiu pelo mesmo raciocínio. As empresas nos procuravam, aí a gente começou a participar de licitações, fazer esse processo com prefeituras, mas eu nunca vendia, eu nunca oferecia o meu serviço. Então eu passei ali dos meus 19 anos até os meus, deixa eu ver, até a pandemia. Quantos anos eu tinha na pandemia? Peraí, gente, que eu já perdi a conta. 2020, eu tava com 35 anos, ou seja, dos meus 19 aos meus 35 anos, eu não vendia. Eu achava ruim e eu achava chato vender. E aí, quando é que a minha vaquinha foi empurrada no brejo? Vou contar pra você e quero inclusive te convidar agora para você mandar essa live para alguém que tem problema de vendas, que se tivesse uma comunicação mais intencional e estivesse vendendo, resolveria boa parte dos seus problemas. Manda para essa pessoa, clica no aviãozinho. Talvez ela possa, né, se beneficiar, começar a segunda-feira dela diferente, porque eu não sei se tem empresária assistindo essa live ao vivo agora, mas empresária tem meta para bater, não é? Tem coisa para fazer. E mais do que nunca, a gente precisa quebrar esse bloqueio das vendas, aprender a vender mais.
E lá em 2020, o que aconteceu? A pandemia chegou. Todos os contratos que eu tinha, todo aquele movimento de as empresas me escolhiam, eu ficava esperando. E, gente, é muito sério isso. Talvez esteja acontecendo com você agora, hoje. Você fica esperando o seu cliente chegar. Você faz 2, 3 publicações na sua rede social e você espera. Você espera que o cliente bata na sua porta. Quanto mais você espera, mais você tem crença de resistência à venda, mais você tá numa comunicação emocional. E essa tua espera pelo teu cliente te frustra. Faz sentido? Quem aqui tem problema para vender, tem crença com venda, pensou aí na primeira memória que tem sobre venda, sobre vender? Porque enquanto a gente não acha a raiz das coisas, faz um processo de clareza para ressignificar, os padrões invisíveis são como fios. Eles vão se reproduzir, eles vão continuar aí. E aí a senhora não vai chegar onde gostaria de chegar, percebe? Porque a venda, ela é um processo de adulto e é um processo de quem já chegou no seu lugar. Por isso o segredo, que eu já vou contar daqui a pouquinho para você. Se tá fazendo sentido até aí, se você já começou a ver qual é a trava de venda que você tem, qual é a crença que você tem sobre isso, solta um foguinho aí para eu saber que você tá viva nessa segunda-feira, que você tá comigo, que você tá querendo crescer e evoluir, né, senhora? Porque vamos junto. Melhoria contínua. Todo dia a gente pode aprender o que não sabe e melhorar aquilo que nos trava para a gente ter os resultados que gostaria. Pois bem, vaquinha empurrada na pandemia, a minha produtora, que era indicada, que era recebida pelas pessoas, a empresa que eu não vendia, mas que me dava um faturamento, claro. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Dos 19 aos 35 anos, nessa dinâmica que eu vivia, eu nunca fiz o faturamento que eu fiz nos últimos anos, tá? Então aí a gente tá falando de 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos. Em 15 anos como empresária, nessa dinâmica de eu não quero vender, eu vou ficar esperando o cliente me ver, o cliente me indicar, eu não fiz nem 50% do faturamento que eu fiz, então, da pandemia até o momento atual. E eu vou dizer que a gente está falando aí de 6 anos de pandemia, nos últimos 3 anos é que o jogo virou mesmo, que é onde eu vou contar o segredo para você. E aí, o que aconteceu? Eu tinha que falar do que eu fazia, porque eu precisei fazer uma coisa nova. Eu tirei todos os meus diplomas da gaveta e eu organizei algo para vender aqui na internet. E aí eu precisava falar com as pessoas, eu precisava oferecer, eu precisava mandar mensagem, eu precisava ser vista. E aí veio a dor da venda. E era dor mesmo, tá, gente? Porque eu ficava mal, eu sofria. Quem aí sofre quando tem que oferecer o serviço? E aí eu vejo você, porque essa é uma dor latente que eu vivi até eu conseguir curar. E é por isso que hoje as minhas mentoradas começam a vender gostosinho. Hoje eu falei com uma autora do Clan Master agora bem cedinho, ela falou: Dani, usei a estratégia que você trouxe, abri ontem, só no meu grupo já fiz 5 vendas. Tipo, gostosinho, sabe? 5 vendas. Porque vender é gostoso, gente. E aí vocês percebem o quanto é trava e o quanto é trauma e o quanto você precisa gastar tempo e energia nisso? Porque se você não te sentisse, vou pegar a Regina que disse que sente essa dor. Regina, faz sentido que se você não sentisse essa dor ao vender, 90% dos teus problemas estavam resolvidos? Porque se vender fosse mais gostoso, fosse mais fácil, você teria mais fluxo de caixa, sua empresa estaria crescendo, você ajudaria mais pessoas, tua vida pessoal também ficaria melhor, porque você teria mais recursos para viver bem. Percebe? Então, sim, existe um problema comunicacional de venda que, se não for a sua prioridade na sua vida, as coisas não vão acontecer. E é por isso que hoje, quando eu oferto meu trabalho para alguém,
eu não tenho dúvidas que esse investimento que a pessoa vai fazer vai se pagar muito rápido. Essa cliente que eu acabei de falar que fez 5 vendas ontem, no domingo, percebe? 5 vendas no domingo, gostosinho, brincando com a filha dela em casa. Por quê? Usou o segredo. Usou a comunicação intencional e sistêmica para se posicionar. E essa dor que a gente sente ao vender, essa dor de dizer, eu tô incomodando a outra pessoa, nossa, é chato fazer isso. Essa dor é da nossa comunicação emocional. Ela vem da nossa ferida emocional. Só que você precisa decidir. Decidir se você está disposta a cicatrizar essa ferida, a ter novas ferramentas e movimentos para que você saia desse lugar. Porque o nosso cérebro, ele se acostuma. Tá doendo, era ruim para mim vender, mas eu continuava com aquela sensação. Eu olhava para o bolso do meu cliente. Olha aqui 3 erros que eu cometia que me deixavam na dor para vender. Primeiro deles, achar que vender era uma coisa ruim. Segundo deles, olhar para o bolso do meu cliente na hora que eu ia vender. Nossa, mas acho que a pessoa não vai pagar, tá caro. Nossa, mas será que essa pessoa vai conseguir pagar? Acho que eu já tenho que dar um desconto. Sabia que é uma atitude extremamente arrogante olhar para o bolso do seu cliente? Porque quando você olha para o bolso do seu cliente, você acha que ele não é capaz. E sabe o que acontece com a maioria das pessoas que olha para o bolso do cliente? Tenta dar 500 descontos, o cliente não fecha e depois você vê que o cliente fechou com outra pessoa que cobrou mais dele. Quero ver se bateu em alguém essa, tá? Escreve um bateu aqui pra mim pra eu saber se já aconteceu contigo, ofereceu 500 descontos, fez uma proposta mirabolante, o cliente foi lá e fechou com outra pessoa e o trabalho era mais caro que o teu. Vocês percebem? Trava de venda é emocional. Porque depois que você destrava a parte emocional e energética da venda, na sua comunicação, depois é técnica, depois é treino. Só que a gente não consegue treinar se está lesionado. Talvez é isso que faça muitas mulheres irem para os cursos de oratória, irem para os treinamentos de vendas e voltarem e me dizerem não consegui resolver. E eu falo, claro, você está procurando um programa que te dê alta performance e você está lesionada. E aí eu falo aqui na comunicação sistêmica, a gente recupera a sua comunicação, recupera essa lesão e então te treina para você ir pro gol. Percebe? Não precisa mais jogar machucada. Tá machucada, tá doendo vender, não é uma besteira. Tem trava emocional, tem ferida, tem algo que precisa ser resolvido e aí você vai precisar vir para sua adulta, sair da vítima e dizer, eu decido resolver isso. Eu decido curar essa ferida. Quando eu olho para Dani de 4 anos atrás, eu tenho muito orgulho dessa decisão. Porque eu passei quase 3 anos sofrendo muito para vender, doendo. Eu vendia, tá? Eu não vou dizer que eu não vendia. Mas era sempre doído. E aí quando o vender é doído, o dinheiro não fica. Porque dinheiro não aceita desaforo. Se você está olhando só para ele, se você está vendendo para sobreviver, para pagar suas contas, ele não vai ficar. Agora, quando você muda o jogo e começa a vender, porque você tem algo a entregar, e a venda é o equilíbrio de troca entre isso, e o teu foco principal está naquilo que você tem para entregar, não no dinheiro. Aí a venda começa a ficar gostosa e o dinheiro fica. Só que às vezes, para a gente se dar conta que as respostas estão mais perto que imaginamos, nós precisamos cair num buraco. E já que você está aqui, nesses 14 dias de comunicação intencional, eu espero de verdade que você não precise cair no buraco para buscar ajuda, para realmente resolver o problema que você tem. Porque eu precisei cair no buraco. Há quase 4 anos atrás, eu literalmente caí da escada de casa, arrebentei meu tornozelo, ligamento, coisa arada. E
Eu estava fazendo mestrado. E naquela época eu que sustentava a minha casa, meu marido estava lidando com uma depressão e eu sentia muita dor. E aí juntou a dor no tornozelo com a dor de vender, com a dificuldade financeira, com o tempo destinado no mestrado e eu estava mal. Eu lembro que estava eu com aquele meu tornozelo para cima, conversando com Deus e dizendo: Deus, o que eu faço? Eu preciso resolver isso aqui. Não dá mais. Não dá mais para eu ficar nessa dor. Se eu cair dessa escada, se eu me estabanei aqui, eu quero que o Senhor me diga o que o Senhor quer de mim. O que eu preciso aprender, o que eu preciso me dobrar. E naquele dia, gente, é como se eu tivesse realmente ouvido Deus falando comigo. E foi um divisor de águas na minha vida. E eu ouvi assim: quantas pessoas você já ajudou fazendo o que você faz? Por que ainda é tão doloroso atrair mais pessoas? Por que você ainda foca na dor e não na alegria do seu valor? Quantas vezes eu ainda vou ter que te quebrar para você focar na alegria? E eu até me emociono de dividir isso aqui com vocês, porque realmente foi um divisor de águas. Aquela Dani, então, colocou uma meta e trouxe clareza. E foi ali que o segredo começou. Primeiro passo do segredo: olhar com alegria para o que eu faço, para os meus clientes e para a venda. A gente tem o triângulo de comunicação, mas aqui a gente pode ter um tripé que sustenta a sua comunicação de vendas. Primeiro, alegria pelo que você faz. Uau, que legal o meu trabalho. Eu gosto do que eu faço, é bonito o que eu faço. Segundo, alegria pelo seu cliente. Você tem clareza quem é o teu cliente hoje? Nós ensinamos isso muito na escola de comunicação. O marketing fica falando da persona, né? De um negócio solto, né? Você tem que inventar a sua persona. Sai desse lugar, não tem nada a ver. Vem para a escola de comunicação que você vai aprender a descobrir quem é o teu cliente ideal. E com esse cliente ideal você vai ter alegria em falar com ele. Muitas de vocês estão aqui nessa live porque vocês são as minhas clientes ideais e eu sei exatamente. O nome da minha cliente ideal chama Marcela. E a Marcela, ela tem todas as características de muitas das mulheres que estão aqui assistindo hoje. E eu tenho tanta alegria quando eu recebo mais uma Marcela. A Marcela é uma mulher que tem muito conhecimento, que estudou muito, mas que tem dificuldade de assumir seu valor. A Marcela, assim como eu já fui lá atrás, tem dificuldade de vender, tem dificuldade de olhar para o que quer para frente, porque ainda está muito presa no passado. A Marcela deixa as emoções ganharem dela e acaba não comunicando o que sabe. E eu tenho muita alegria em falar com Marcelas, em ajudar Marcelas, em fazer esse movimento aqui. Percebe? E o terceiro ponto é a alegria por vender. Quando eu vendo, sabe qual é a minha alegria? E isso eu tô começando a criar processos aqui para crescer a minha empresa, contratar mais pessoas. E uma das coisas que eu vejo é, sempre que uma venda acontece, uma mulher vai erguer a voz e vai ajudar outras mulheres. Então, quando eu vibro pela minha cliente que fez 5 vendas hoje de manhã, é porque eu sei que mais 5 mulheres ela vai servir e vai melhorar a vida dessas mulheres. E aí isso se torna um dominó tão lindo e tão gostoso. Porque, gente, vender é um processo divino. Quando você tem alegria pelo seu servir, quando você tem alegria pela ajuda que você pode trazer para a sua cliente. Porque se você tem valores, se você sabe quem você é, sua venda nunca é interesseira. Você não está vendendo porque você quer o dinheiro das pessoas, você está vendendo porque você sabe que você entrega uma transformação na vida daquela pessoa. Percebe? E aí começou o segredo na minha vida. Só que foi Deus que me botou a habilidade de vendas? Não. Foi aí que eu comecei a estudar vendas. Eu fiz cursos, eu passei por mentores,
E eu fui direcionando a minha comunicação para vender. E foi assim que nesses 4 anos eu fiz quase 2 milhões de reais de faturamento, né? Porque eu considerei 3 anos 1,5 milhão, 4 anos foram quase 2 milhões. E eu saí de um faturamento antes disso, gente, que naqueles 15 anos não tinha chego a meio milhão. Em 15 anos. Eu cheguei a ter uma empresa com 6 funcionários. Mas por quê? Porque eu só queria ser encantadora. Eu só queria ficar esperando as pessoas chegarem. Eu não queria vender. Porque eu estava presa nas minhas crenças. E hoje, eu digo com total certeza para você, a hora que você se liberta dessa comunicação emocional, dessas feridas, você entende que tudo isso é ego. Porque a sua mensagem é muito maior. Porque quando você se propõe a vender, você ajuda pessoas, você melhora a vida das pessoas. E hoje, a minha função aqui é te auxiliar. Primeiro, a limpar o lixo emocional das crenças e das feridas que não conseguem fazer você ter alegria pelo que você faz, alegria por servir alguém, um cliente, e alegria em vender. Segundo, te dá estratégia para você fazer isso, para você bater suas metas de faturamento, para você ter uma comunicação de liderança e alcançar mais pessoas. E aí, você poder se expor aqui na internet de um jeito intencional. Tem muita gente fazendo conteúdo, fazendo live, querendo amor, querendo ser amada, querendo que alguém diga, ai, que linda que você é. Eu não quero, não. Eu já quis muito. Por isso que eu fui atriz, por isso que eu fui contadora de histórias, eu queria aplauso, eu queria ser amada. Mas hoje eu não quero, não. Eu quero que você erga a sua voz. Eu quero que você pegue o que eu tô falando hoje e vai vender. Vai oferecer teu produto. Fez sentido até aqui, gente? Já vou me encaminhar para o nosso fechamento da manhã de hoje, porque como eu falei, a gente vai pontualmente 40 minutos. Mas escreve no chat se você teve algum insight, se fez sentido para você, coloca um sim para mim, solta um foguinho, deixa eu saber se você tá comigo. Porque o segredo é o tripé da alegria para poder acessar a venda. E com esse tripé, você desenvolve as competências necessárias para comunicar essa alegria. E como é que a gente comunica essa alegria? Tendo clareza sobre a nossa entrega. Parando de ter medo de cobrar, porque a gente sabe exatamente o que vai entregar para o nosso cliente. E se você não sabe exatamente o que você vai entregar para o seu cliente, você precisa de uma coisa que eu chamo de horas de voo. Que é justamente você treinar. Entregar para o cliente. Então a gente tem uma técnica dentro do meu Clã Master que faz empresários faturarem 20 mil por mês através da técnica que nós usamos lá, que é a criação de um valor zero, onde essa empresária vai ganhar horas de voo, ela vai se desenvolver, ela vai mapear os resultados que ela gera para os clientes e depois ela vai subir esse valor. E assim ela rapidinho bate o faturamento que ela gostaria. Vocês percebem? Quando eu limpo as crenças, eu só preciso de um método com clareza. E aí tudo aquilo que talvez você ache chato hoje, funil de vendas, abordagem, prospecção, deixa de ser chato. Porque todas as vezes que eu falo com uma mulher hoje, eu sei que essa mulher vai poder ser ajudada através do meu trabalho. E vai confiar mais nela. Vai vir aqui para a internet, vai ajudar alguém através do seu conteúdo, vai vender mais o seu serviço. Então, por que vai ser chato? Nunca é chato quando a gente torna o nosso mundo e o mundo de alguém melhor através de uma comunicação de vendas. Percebe? E é por isso que hoje eu quero te fazer um convite. Nós estamos com vagas abertas para a Escola Avança de Comunicação e hoje, para quem está aqui nessa live, para quem está assistindo essa live, nós temos uma condição especial com um bônus muito bacana, tá? Esse bônus eu não ofereço para todo mundo, que é a criação de um plano de comunicação para você, para a gente entender qual crença você tem que limpar, qual a estratégia para você já começar a faturar. Então, se você quiser estar com a gente,
escreve avança aqui nos comentários, que eu vou te chamar e a gente vai liberar esse bônus só hoje, porque hoje tem aula da escola à noite. Nós vamos ensinar hoje à noite como você comunicar o que você sabe com intencionalidade. Então nós vamos entregar um passo a passo, um roteiro para as alunas saírem gravando a partir de amanhã e já terem esse resultado. Então se você quiser estar com a gente na Escola Avança, escreve Avança aqui. E amanhã nós estaremos aqui novamente para falar de mais um passo dessa comunicação intencional. Eu vou contar para você quais são os 5 tipos de cliente que você encontra a partir da comunicação para aprender a se relacionar com eles. Catiúcia, eu vou te chamar depois, tá? Bora para a escola, garante esse teu bônus, porque a nossa vida já pode avançar. Já é seguro a gente dar o próximo passo. E quem entrar na escola hoje vai garantir esse bônus. Então me chama, vamos conversar e vamos fazer seu movimento acontecer. Gente, amanhã eu vou falar dos 5 padrões de comunicação dos seus clientes. Então eu te espero às 8 da manhã, horário de Brasília, 7 horas da manhã, horário do Mato Grosso, para mais um dia de comunicação intencional, porque amanhã nós chegamos na metade da nossa jornada. Um beijo, gente! Um ótimo dia para vocês. Bora pra vida, bora vender, bora levar alegria para as pessoas. Tchau, tchau.